Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Pedro Lourenço e essa declaração dele, né? No caso de reforços que o Cruzeiro está monitorando no mercado sul-americano. Enfim, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes e quem que poderia, os mercados, né? Que poderia ser esses jogadores, que é aquela coisa. O Pedro Lourenço, ele já falou muito sobre essa questão de reforços e dá para observar que, no geral, ele sempre esteve correto, até por conta daquelas declarações que ele já teve, né, no ano passado, afirmando que o Cruzeiro iria trazer muitos reforços para esse ano, que foi o que aconteceu. Acho que de número de atletas para o Cruzeiro nessa temporada, se eu não estiver enganado agora, foram mais de 15 contratações, foi até mais do que eu estava imaginando para o início do ano, e ele já tinha falado disso nos meses de outubro, novembro do ano passado, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com sua ajuda para chegarmos nessa marca de 42 mil inscritos e 300 aqui no YouTube, que já está bem próxima. No momento que eu estou gravando esse vídeo, falta menos de 20 inscritos aqui no canal. Então, se você está assistindo, não se inscreveu, aproveite para deixar aqui embaixo e se inscrever também em nosso canal. Tem um salve aqui para duas pessoas. Primeiro é para o Elimar Soares da Silva, valeu demais. Ele que é de Aparecida de Goiânia, eu também sou da mesma cidade que ele, próximo aí de Goiânia, em Goiás, valeu demais. E o outro para o Sandoval, ele que é lá de Ibirité. Valeu demais também, Sandoval tá sempre aqui acompanhando meus vídeos. Um abraço pra galera de Ibirité. Se você quer aparecer aqui no meu próximo vídeo, comente aqui embaixo que o seu nome, a sua cidade, que tem grande chance de você também aparecer aqui no nosso canal. Bom, então vamos começar aqui, né, dessa fala em relação ao Pedro Lourenço. Vou deixar aqui, investidor do Cruzeiro, Pedro Lourenço, falou também sobre reforço no time. O Cruzeiro pede mais um atacante, né, em relação à chegada de atletas. E além disso, nessa outra entrevista, ele fala, né, que o Cruzeiro está de olho no mercado sul-americano e que vai trazer sim jogadores para 2025. Depois eu trago aqui um vídeo sobre essa questão, né, do Cruzeiro que deve contratar ainda nesse ano jogadores, ainda nessa janela agora, né, em relação a jogadores pela beirada, mas eu quero focar mais nessa fala dele, onde ele destaca, né, que o Cruzeiro também está de olho no mercado sul-americano e se reforçará mais ainda em 2025. Então, assim, além de deixar claro, né, que o Cruzeiro precisa de um ponta-direita, nessa entrevista ele fala também sobre essa questão do mercado sul-americano, que é o que eu vou focar mais aqui nesse vídeo. Igual eu falei, naquele jogo entre Cruzeiro e Bahia, quando o Cruzeiro vence por 3-0 no Mineirão, foi a primeira declaração do empresário, que também é dono da SAF do Cruzeiro, de que iria chegar reforços para essa atual temporada, e basicamente foi o que aconteceu, né? Se você for analisar, o Cruzeiro então trouxe muitos jogadores para esse ano e meio que condiz com aquilo que ele falou, que o Cruzeiro estava de olho no mercado sul-americano, trouxe muitos do México e dos Estados Unidos, e queria reforçar bastante o time para esse ano, que foi o que aconteceu. Trouxe também o Cifuentes lá do futebol escocês, trouxe o Vidal que estava no futebol argentino. Então o Cruzeiro fez sim basicamente tudo que ele falou. E agora ele afirma que para o ano que vem o Cruzeiro vai trazer mais reforços ainda e que está de olho no mercado sul-americano. Lembrando que esse mercado sul-americano está fechado no momento que eu estou gravando esse vídeo. A janela reabre agora em abril, só que apenas para jogadores que estão livres no mercado, ou se não, jogadores que vão, por exemplo, ficar... No caso, jogadores que estão vinculados a um time no Brasil. Esses podem chegar, mas de fora somente em junho e julho. Então, dependendo, o Cruzeiro pode estar de olho, quem sabe, para algumas posições do mercado para essa janela do meio do ano, que eu vou trazer aqui algumas alternativas para setores que são opções que eu acho que o Cruzeiro está mais carente, né? Principalmente pelas beiradas. Bom, então vamos lá. Quero começar falando aqui primeiramente sobre um jogador que é em relação ao Matias Jimenez. Eu já falei desse nome aqui para vocês, já é um nome que foi especulado no Cruzeiro. Ele quer uma posição que o Cruzeiro precisa muito, que é de ponta direita, e vem se destacando pelo Independente desde a última temporada. Ele tem 25 anos de idade, não é nenhuma jovem promessa ou algo do tipo. Nesse ano que acabou de começar o Campeonato Argentino, 7 jogos, 2 gols marcados até aqui, tem tido um bom desempenho. Ano passado terminou em alta com 43 jogos, 10 gols e 2 assistências nesse primeiro ano dele pelo Independente. Anteriormente a isso, jogou também por outra equipe chamada San Martín San Juan, lá da Argentina, 11, 14 gols em média por ano. Agora então tem tudo para fazer uma baita temporada em 2024. Acho que pode ser uma boa opção, até já trouxe aqui algumas matérias de alguns portais que cobrem as notícias do Independente, falando que a pedida do clube argentino poderia gerar na casa dos 10 a 13 milhões de reais. Certamente não é um valor fora da realidade do Cruzeiro, mas se tivesse que pagar à vista, com certeza o Cruzeiro iria priorizar outros jogadores, como foi no caso do Baleal, que chegou lá do Cincinnati, vindo com uma opção de empréstimo, com uma opção de compra daqui a um ano, basicamente. Então, acho uma boa alternativa. Acho que se o Cruzeiro quisesse fazer uma investida no meio do ano,
pode acabar sendo uma boa opção. É claro, não acho certo o Cruzeiro ficar sem um ponta direita daqui para julho, mas se for para trazer um jogador de peso, pode ser que seja um cenário interessante, traz alguma peça ali que está se destacando no estadual e aí tem um jogador de mais reforço, de mais nome para chegar em julho, ou se não realmente só em 2025. Mais um aqui no vídeo em relação ao Franco Gonzalez. Quem que é esse jogador, né, Gustavo? É um meia de criação, pode jogar de segundo atacante também, uruguaio, muito promissor, tem apenas 19 anos de idade, que pertence ao Peñarol lá do futebol uruguaio e aos poucos, né, tem tido destaque aí no time profissional. É uma promessa mesmo, tá? Não seria um nome assim para chegar e ser o camisa 10 do Cruzeiro nesse momento. Na atual temporada, jogando pelo Peñarol, 3 partidas e 1 assistência, acabou de começar o Campeonato Uruguaio. No ano passado jogou 14 jogos e 3 gols no Peñarol e no Danúbio também 18 partidas e 1 gol marcado. Ele que começa a jogar em 2022 pela equipe do Danúbio, naquela ocasião tinha 16 anos, já estava jogando no profissional. Ano passado fez uma boa Copa do Mundo, né, com a categoria de base do Uruguai, no time Sub-23, ele com 18 anos ainda era o titular da equipe, 7 jogos, 2 gols e 1 assistência. Certamente o Peñarol exigiria uma boa compensação financeira pelo atleta. Eu vi alguns portais falando que ele vale ali entre 15 a 20 milhões de reais, dependendo poderia ser um empréstimo com uma opção de compra. Acho que o Peñarol, não sei, né, se um jogador que ainda está se encaminhando para ser uma grande promessa, pediria 10 milhões de euros. Mas é um jogador que pode se destacar daqui para ali, né, e ter uma pedida como essa, assim como foi com o Matias Arezzo, né, um jogador muito bom, que foi vendido lá para o futebol espanhol, se não estiver enganado agora, por 30, 40 milhões de reais antes da saída dele do próprio Peñarol, né. Então Franco Gonzalez, mais um nome que eu ficaria de olho, quem sabe ali um futuro meia, né, muito promissor do futebol uruguaio, não agora, mas daqui um ano e meio, tenho certeza que vai estar jogando muito bem com a camisa do Peñarol ou qualquer outro time, né, para que ele vá. Dando sequência aqui no vídeo, mais um seria um meia de criação, que é em relação ao Juan Nardoni. Ele é um meia central, um jogador que pode jogar tanto como volante quanto um meio campista centralizado. O Nardoni, que vem se destacando bastante, né, nessa atual temporada pelo Racing, tem apenas 21 anos de idade e desde os 18, 19 anos já vem chamando a atenção. Então 3 jogos nesse ano, acabou de começar a temporada. Ano passado 47 jogos, 2 gols e 4 assistências pelo Racing. Anteriormente ele jogava numa equipe chamada União, que ele começa a jogar em 2020. Naquela ocasião estava ali com 17 para 18 anos. 2021, 32 jogos e 5 assistências. 2022, 44 partidas, 1 gol e 1 passe. Então o Juan Nardoni, certamente uma das maiores promessas do futebol uruguaio, ou do futebol argentino, né, no Racing, nesses últimos anos. Não é à toa que ele já tem um valor de mercado estipulado em 4 milhões de euros, então seria uma contratação cara, mas para um setor que não acho que o Cruzeiro está, nossa, super carente de volantes. Não, o Lucas Romero já tem ali em relação, por exemplo, o Cifuentes, muito bom, reserva o Ramiro, tem ainda o Lucas Silva, tudo bem. Só que o Juan Nardoni seria uma promessa, um jogador para chegar com status de titular, hoje eu diria que sim, e bem jovem, né? Apenas 21 anos. Eu acho que o Cruzeiro ainda não chegou nesse patamar de trazer jovens promessas que vem jogando muito bem. Acho que ainda não chegou nesse nível. Quem sabe pro ano que vem eu ficaria de olho, pode ser uma boa alternativa. E para terminar aqui com vocês, então um jogador que, dependendo, poderia ser até uma boa pro Cruzeiro nesse meio do ano, e assim, é uma alternativa bem mais viável do que essas últimas que eu citei aqui no vídeo, e é um jogador que vai jogar contra o Cruzeiro na Sul-Americana, que é o Emerson Batalla. Esse é o nome dele, 22 anos de idade, ponta direita, que é o que o Cruzeiro precisa, de 22 anos de idade, que joga pelo Alianza FC, clube que está no mesmo grupo do Cruzeiro, né? Ele chegou nesse ano vindo do Santa Fé da Colômbia e começou muito bem a sua passagem. 13 jogos, 2 gols e 5 assistências, tem 7 participações em gols em 13 jogos, né? Uma participação inferior a uma participação em gol em menos de 2 jogos. É muito interessante mesmo os números do Emerson e, dependendo assim, pode ser uma alternativa mais viável, sabe? Tipo, o cara continuou com bons números daqui para julho, faz bons jogos contra o Cruzeiro, por que não? Pode ser sim uma alternativa. O valor de mercado dele hoje está na casa de 2 milhões de reais, então não é um valor fora da realidade, muito tranquilo mesmo. Ano passado jogou pelo Independiente Medellín, 25 jogos, 3 gols, e pelo Santa Fé, 19 partidas e 1 gol marcado. Mesmo com 22 anos, ele não teve uma sequência muito grande nos 3 maiores times do futebol colombiano que ele jogou, né? América de Cali, que é o clube que ele é revelado, jogou mais de 50 jogos por lá, no Independiente Medellín e no Santa Fé, com uma passagem razoável por essas equipes, mas nesse ano pelo Alianza tem tido mais destaque, pode ser que termine a temporada
com bons números. Eu já trouxe aqui outras opções no canal, inclusive tem um ponto lá do futebol colombiano que vem se destacando bastante. Eu vou deixar aqui na tela final, acho que esse nome, se chegasse para a ponta direita, seria sensacional para o Cruzeiro. Vai lá conferir quem que é esse jogador. Vou deixar também outras sugestões aqui no vídeo, né, falando de especulações recentes no mercado da bola, comparações de bilionários aqui no futebol brasileiro. Quem será que tem mais dinheiro dentre todos, né? Vai lá conferir. E o link aqui embaixo também da Ole Players, e nesse QR Code, né, aponta o celular aqui para a tela, vai lá, cotações entre Cruzeiro e Atlético Mineiro já disponível. Valeu, galera!